Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas nesta quinta-feira. Hoje é 10 de outubro de 2024. Hoje nós estamos aqui recebendo uma bênção especial do Senhor nesse novo dia. Vocês devem ouvir o barulho da chuva. Eu estou com a janela do meu escritório aberta aqui. Tá chovendo uma chuvinha calma. Agora há pouco eu escutei um trovão. Uma bênção, um clima gostoso. Vamos ler a Bíblia, hoje lendo Lucas capítulo 18. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: a parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha este conselho. Ore sempre, nunca desanime. A perseverança dos santos é uma marca dos salvos. Anota essa frase aí, pensa nela. A perseverança dos santos é uma marca dos salvos, ou seja, quem não é salvo não persevera. O Espírito Santo nos capacita a perseverar na caminhada cristã. Quando nós passamos pelos vales, como o salmista disse, da sombra da morte, é a perseverança que nos mantém. E ele diz, verso 2, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Ele vai contar uma parábola aqui para ilustrar o que ele quer ensinar. Sobre o dever, tem isso em mente. Ele está ensinando a orar sempre e não desanimar. De certa forma, é como se Jesus estivesse nos motivando a perseverar na oração. Então havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Parece que essa coisa é muito marca de muitos juízes, né? Eu diria talvez da maioria dos juízes, que não se importam com as pessoas, com poder demais sobre o homem, facilmente sobe para a cabeça e o torna arrogante. Verso 3, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. É interessante essa parábola de Jesus, é como se ele estivesse dizendo assim: importune Deus com a sua oração. Lembre que ele está ensinando sobre o dever de orar sempre e não desanimar. Verso 6. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É interessante essa reflexão aqui no verso 8. Será que quando Jesus vier, encontrará fé na terra? No contexto da perseverança na oração. Em outras palavras, se Jesus chegar hoje, ele vai encontrar você perseverando na oração? É como a fala de Jesus dá a entender que, ensina que a perseverança na oração, até que ela seja respondida, é uma demonstração de fé. E é interessante um outro detalhe que eu quero chamar a atenção, é que ele diz que Deus fará justiça e depressa a quem busca ele. Às vezes a gente acha que Deus está demorando. E aí tem várias coisas a serem consideradas nessa questão. Primeiro é que às vezes somos nós que estamos demorando a compreender o que Deus espera de nós. E às vezes é porque o tempo oportuno vai chegar mesmo e precisamos continuar perseverando. Não tem como antecipar adequadamente uma gravidez que deve durar 9 meses. Então certas coisas estão sendo gestadas para no momento certo nascer. Verso 9. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Será que ainda há alguém hoje que confie na própria justiça e despreze os outros? Isso é mais comum do que se pensa e pouca gente consciente disso. Inclusive muitos que
confiavam na própria justiça, eram religiosos praticantes das suas religiões, a sua religião judaica. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu era o religioso mais radical da sua época, na observância da lei de Moisés, e o publicano era uma pessoa má afamada, considerada traidor da nação, que cobrava imposto dos judeus, ele era judeu, cobrava imposto dos judeus para o Império Romano, que dominava os judeus na época. Então, os demais judeus detestavam, odiavam o Império Romano e consideravam traidores todo judeu que servia ao Império Romano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Aqui Jesus está dando uma certa exagerada e não penso que alguém orasse nesse nível agora. Por outro lado, eu digo, às vezes nós temos sentimentos inconfessáveis. Jesus está apenas mostrando desentocando lá do íntimo de cada um, os sentimentos inconfessáveis. Verso 12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganhe. Tem muita gente achando que porque jejua, ora, dá dízimo, isso vai lhe acrescentar mérito diante de Deus. Não há mérito. Nunca seremos merecedores, anota essa frase. É pela graça. Se em alguma circunstância nos tornássemos merecedores, deixaria de ser pela graça. Entenda isso. Verso 13, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, se considerava indigno, e essa é a questão. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E é isso que nós somos no final das contas. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Você percebe como o tema da auto-humilhação no Evangelho de Lucas é tão presente? Verso 15, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Levem as crianças a Jesus. Falem de Jesus para as crianças. Ensinem as crianças a orar. Ensinem as crianças a palavra de Deus. Não criem empecilhos para que as crianças vá a Jesus, a Cristo. Verso 17, digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Para entrar no reino de Deus é preciso ser dependente de Deus como uma criança é dependente dos pais. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E tem muita gente com essa pergunta na cabeça. E aí Jesus responde: porque você me chama bom? Talvez aquele homem estivesse olhando para Jesus apenas como outro ser humano, e Jesus está simplesmente mostrando que não existem meros seres humanos bons. Cristo, como divino e que não pecou, podia tomar para si essa palavra, mas ele entende a mentalidade da pessoa que está perguntando. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Aí então Jesus cita vários mandamentos lá da lei de Moisés. A tudo isso ele responde: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Então ele se achava um homem muito íntegro, religioso. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa, vamos fazer o teste para ver se você obedece mesmo. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus foi na ferida. Era o teste aí para ver se ele era realmente submisso a Deus. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico e tem tanta coisa, riquezas e outras coisas, que se tornam obstáculos entre nós e Deus. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí Jesus usa outra hipérbole para expressar o seu ensino. Na verdade, para o ser humano é impossível entrar no reino de Deus por esforços próprios.
E aí é uma maneira de Jesus dizer que ou nós dependemos de Deus, ou então não vamos entrar no reino de Deus, porque só Deus pode fazer, vamos dizer assim, o camelo passar pelo fundo do agulha, ou seja, só Deus pode salvar um pecador, perdoar os pecados e dar vida eterna a um pecador. E exclusivamente pela sua graça, sem nenhum mérito da nossa parte. Versículo 26, os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? A reação do pessoal foi interessante, porque o judeu entendia que os mais abastados significavam os mais abençoados por Deus. Ele disse, os mais abençoados por Deus não são salvos, aí pegou ruim para todos nós que não somos tão abastados assim. Verso 27, Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Fazer o camelo passar no fundo de uma agulha é impossível para os homens, Jesus está dizendo, é perfeitamente possível para Deus, ou seja, salvar um pecador é impossível para o próprio pecador, mas é perfeitamente possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. É como se Pedro dissesse, não é muita coisa não, mas largou tudo pelo Senhor. Respondeu Jesus, porque Pedro está chocado com a fala de Jesus de que o rico distribuísse toda a sua riqueza para seguir Jesus. Jesus respondeu, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Que promessa! Deus nos abençoa muito mais do que precisamos nessa vida já, muito abundantemente, e nos garante a vida eterna. Verso 31, Jesus chamou à parte os 12, os apóstolos, e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. O detalhe de Jesus dizer que tudo que estava escrito se cumpriria, eles pensavam só no que estava escrito sobre ele reinar, estabelecer o reino de Deus, etc. Nunca passava pela cabeça daqueles apóstolos o sofrimento e a morte de Cristo. E é disso que Jesus está falando. Aí, olha, Jesus explicando, verso 32. Ele, Jesus, será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos não entenderam nada dessas coisas. E nós nem podemos sorrir deles, porque nós entendemos porque nós estamos do lado de cá da história. Se nós estivéssemos do lado de lá, provavelmente também não entenderíamos. O significado dessas palavras lhes estava oculto. E eles não sabiam do que ele estava falando, sobre seu sofrimento e morte e ressurreição. Porque eles pensavam que Jesus ia estabelecer um reino terreno, temporal, político. Era isso que eles esperavam. E Jesus está falando de um reino eterno que, antes de que fosse definitivamente estabelecido, precisava que ele passasse pela morte, pela cruz. Verso 35, ao aproximar-se Jesus de Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Provavelmente o cego já tinha ouvido falar do poder de Jesus sobre as doenças, fazendo milagres, e ele viu nisso a sua oportunidade. Às vezes Jesus vai nos dar uma oportunidade e é a hora de agarrá-la com todo o nosso empenho. 39. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sempre vai haver obstáculo para aqueles que querem ir a Jesus. A própria multidão em volta de Jesus era um obstáculo para aquele cego. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Por que será que Jesus perguntava o que você quer que eu faça? Ficava bastante óbvio, mas o homem precisava declarar a sua fé. E aí fica para nós, declaremos a nossa fé. Declaremos com convicção a nossa fé.
Verso 42, Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. É interessante que Jesus ordena a cura e ainda elogia o homem e põe na conta dele. Ele disse, foi a sua própria fé que o curou. Muitas vezes, certas coisas não acontecem por causa da dureza do nosso coração. E talvez uma oração que deve ser feita antes de um outro pedido é, Senhor, me dá luz e entendimento e fé. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Peçamos visão. As curas de Jesus que fez cegos enxergar são um exemplo. E aí lá em João isso é explicado mais detalhadamente. Quando chegarmos a João nós vamos ver essa questão. De que as curas em que Jesus fez cegos enxergar era uma metáfora para a visão espiritual que só Cristo dá, a luz, o entendimento, que só Cristo pode dar para aquele que tem consciência da própria ignorância e busca a Cristo como o cego buscou. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se essa leitura foi abençoadora para você, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Se puder, comenta aí nos comentários o que você achou dessa leitura, concordando ou discordando de alguma coisa, destacando alguma coisa que eu não destaquei, tá bom? E se puder compartilhar também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe esse vídeo aí para ele alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. E se alguém está nos assistindo, talvez até pela primeira vez, não está inscrito no nosso canal, mas gostou do nosso conteúdo e quer acompanhar, continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia, está convidado a se inscrever no canal, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo lar, pela família, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia. Nova oportunidade, de novas realizações, de novas experiências, de novos aprendizados. Obrigado pela oportunidade de começar esse dia aqui, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, buscando a sua face em oração uns pelos outros. Obrigado por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos nos unir em torno da sua palavra. Ó Deus, de uma forma pessoal e particular, eu agradeço a chuva que o Senhor está mandando aqui em Goiânia, que ameniza o calor, louvado seja o seu santo nome. Ó Deus maravilhoso, obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia. Ó Pai, e quando lemos a sua palavra e o Senhor operando a restauração da visão a um cego, Pai, dá-nos luz. O nosso pedido hoje é dá-nos luz, dá-nos entendimento. Pai, muitas vezes temos pedido coisas que nós nem compreendemos a grandeza do que estamos pedindo ou até o alcance de tudo aquilo que temos pedido, mas o Senhor conhece. Ó Deus, dá-nos luz se o Senhor espera alguma atitude por parte de nós, dá-nos entendimento de alguma coisa que precisamos corrigir no nosso percurso, na nossa visão, nas nossas atitudes. Ensina-nos, ilumina-nos, luz do mundo. Derrama a sua luz na nossa mente, no nosso coração. Ó Pai, guia-nos em direção ao Senhor mesmo, dá-nos compreensão da sua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Ó Deus, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra, renova as nossas forças nesse novo dia, que possamos, ó Deus, adentrar esse dia com muita expectativa, olhando para Jesus, pronto a viver as novas experiências que o Senhor preparou para nós, pronto a crescer em graça, em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que a sua bênção esteja sobre o seu povo para que, ó Deus, sejamos instrumento para levar a bênção do Senhor por onde quer que nós formos nesse dia, para abençoar a vida de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Agradecemos pela maior de todas as bênçãos que é Jesus Cristo, nosso Senhor.
O seu sacrifício feito na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus maravilhoso, não há bênção maior. Dá-nos entendimento disso cada vez mais. É tudo isso que torna viável as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida e a nossa caminhada em direção ao Senhor. Para a honra, glória e louvor do seu santo nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, por volta das 5h30, estaremos aqui novamente, continuando a leitura da palavra de Deus. Aguardo a todos. Um grande abraço a todos os meus irmãos.